turma, tudo certo? Professor Marlon trazendo aqui para você, vale tudo, GCM, presidente Kennedy, né? O cara lá que foi o presidente dos States. O que acontece aí, pessoal? Primeira coisa que a gente vai ver, tem que ser hardware e software, por quê? Hardware e software é assunto base da informática e é um dos assuntos aí, base do seu concurso aí também. Vamos embora aqui? Ó, de hardware a gente pode tirar, que pode cair no seu concurso aí. A gente entende, claro, né, pessoal? A essa altura do campeonato você tem que saber que o hardware é a parte física e tem que saber que o software é a parte lógica, né? Um físico quer dizer o quê? É aquilo que é tangível, olha só, eu consigo passar a mãozinha no teclado tranquilo, né? Agora, com uma parte lógica, né, que é o software, eu não consigo, não é tangível, eu não consigo, ó, pegar aqui e encostar no Word, no YouTube, né? Não tem como fazer isso, tá? Beleza? Quais hardwares a gente tem aí, pessoal, que pode vir em peso, tá? A gente tem um processador. Eu vou colocar no singular porque geralmente é só um, tá? O computador só tem um processador, que também pode ser chamado de CPU. Nós temos, pessoal, as memórias, né? No caso aí tem memória RAM, né? Tem memória de HD, SSD. Nós temos também os barramentos, que é as interconexões, né? As conexões que fazem o computador funcionar e tudo mais. O cabo SATA que liga o HD, por exemplo. E nós temos também os periféricos. Os periféricos, pessoal, são aqueles dispositivos... Tá certo. São aqueles dispositivos que o usuário vai usar para interagir com uma máquina. Isso que é um periférico, tá? De software, a gente tem o software do tipo base, tá? Eu ia escrever o aplicativo primeiro, mas vamos começar pelo base primeiro, que são os sistemas operacionais aí. Nós temos o software do tipo aplicativo, que o usuário ele vai utilizar para realizar uma tarefa ou alguma atividade corriqueira, né? Ou algo que ele queira ir fazer, tá? Ele vai usar um software do tipo aplicativo. Nós temos também o software do tipo utilitário. Esse aqui é interessante porque ele vai desempenhar geralmente uma tarefa mais administrativa não, mais de manutenção no sistema. Ele pode desempenhar uma tarefa também que vai funcionar em segundo plano. A exemplo de segundo plano aí que a gente tem, né, que também é ligado à manutenção, um antivírus. Um antivírus dele vai funcionar em segundo plano. Você não precisa de ficar toda hora ali mexendo na mesa, controlando isso, controlando aquilo, para o antivírus funcionar não, meu filho. O antivírus ele vai funcionar ali em segundo plano pleno, de boa, tá? Sem precisar de uma intervenção sua, tá? Esse é o antivírus, vai funcionar em segundo plano aí, show de bola, Charlie Brown, né? E vida que segue, tá? Antivírus. Outro que a gente tem aí, pessoal, eu falei do antivírus, deixa eu ver, tem mais aí, né? Antivírus, um desfragmentador de disco. Um desfragmentador de disco, né? Ele não vai funcionar aí em segundo plano necessariamente. Você abre ele aí e tudo e coloca para ele desfragmentar o disco. Só que ele vai realizar uma função, pessoal, de manutenção, né? Por exemplo, tá aqui o disco do HD, né? O HD geralmente ele vai gravando, criando pequenas trilhas assim no disco, né? Como se fossem uns pequenos arranhõezinhos. Esses arranhõezinhos têm informação, têm os dados contidos nele, né? Que são os arquivos e tudo mais. E tudo isso aqui é lido por um leitor magnético, né? Que tem uma ponta de agulha. O que acontece? O desfragmentador de disco pega isso aqui desorganizado e ele deixa tudo, ó, retinho, que aí lê mais fácil, né? É muito melhor para a agulha, né, pessoal, ao invés dela ficar indo num ponto, indo em outro, aí depois indo em um, indo em outro. Aqui não, aqui ela lê tudo direitinho, né? Por isso que o computador fica até mais rápido, né? Quando desfragmenta o disco. Agora, no SSD isso não é viável, porque o SSD é todo em circuito, né? Ele não tem disco. Pessoal, vamos falar das memórias, pegando um pouco mais no pé, tá, do assunto de memória, que vai ser importante. Na hierarquia das memórias, a gente tem o seguinte. Lá em cima,
o custo vai ser mais alto, a velocidade vai ser mais alta, mas a capacidade vai ser mais baixa. E lá embaixo nós temos custo baixo, velocidade baixa, capacidade alta. Ou seja, aqui embaixo a gente tem as memórias que chegam na casa dos tera, entendeu? E lá em cima, no máximo aí, fica nos megas, né? Não tem nem 1 giga ainda, tá? A primeira delas é o registrador. O registrador, pessoal, é aquela memória que fica interna ao processador, tá? É a memória do processador, assim por dizer, tá? É o registrador. Nós temos a memória ROM e a EPROM. A ROM e a EPROM, ambas, né, são memórias de apenas leitura, né, que é aquela memória que apenas lê. Tem a ROM principalmente, né? Tem a informação gravada nela, ela apenas vai ler a informação, ela não vai regravar uma nova informação, tá? A memória do tipo cache, pessoal, a memória do tipo cache, ela funciona da seguinte forma. Ela funciona da seguinte forma, a memória do tipo cache. Fica externa ao processador, né? Exerce função aí, né, de uma memória rápida que o computador tem para ajudar a processar os dados. Tanto é que o que acontece? O computador vai pela prioridade. Ele tem aqui a memória principal, que é a memória RAM. A memória principal que a gente tem aí é a RAM. Se ele perceber que a memória principal, tá? E se ele perceber que a memória principal ela é aí um pouquinho mais devagar, ela tá um pouquinho mais devagar para aquela informação e dá para pegar na memória cache, manda para cache. E aí se der para mandar para o registrador, manda para o registrador, né? Vai seguindo essa hierarquia, essa ordemzinha aí, tá? Por fim, nós temos aqui a memória secundária. A memória secundária engloba o HD, o SSD, o cartão de memória. Engloba também o HD, o SSD, o cartão de memória, o pendrive e por aí vai, tá? Os dispositivos, os periféricos, perdão. Periférico, pessoal, são divididos em dispositivos de entrada e de saída e os híbridos. Os híbridos estão aqui no meio, já vou falar deles já já. Os dispositivos de entrada que a gente tem o teclado, a gente tem a webcam, a gente tem o mouse, tá? Os demais aqui caem muito pouco. A gente tem o mousepad. Não só esses aqui, como também nós temos o microfone. Tá? O microfone ele entra aqui. Tá? O scanner de impressora também entra aqui também. Deixa eu ver mais o que. São só esses aí que caem bastante. Tá? Dispositivos de saída, impressora, o fone de ouvido, mas tem que ser seu microfone, né? Daqui a pouco eu vou falar por que tem que ser seu microfone. A caixa de som, a impressora laser, né? O isostock, monitor de vídeo, o plotter e também a gente tem aqui o monitor de vídeo, né? A gente tem aqui também, eu esqueço o nome desse negócio, eu dou aula na escola, em colégio público também, eu esqueço, eu trabalho com isso aí, velho. Eu vou lembrar o nome disso aí depois, pessoal. Complicado, eu que esqueço mesmo, pessoal. Eu sei o nome dessa caramba aqui, mas eu esqueço direto. Tá? Aqui nós temos os híbridos, que juntam dispositivo de entrada e de saída. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que eu ia falar desse bichinho aqui agora, com o microfone? Então, acontece que esse ferinha aqui, pessoal, a situação dele é bem peculiar. Tá? Por quê? Porque ele só pode existir desse jeitinho aqui, né? Se ele vem com a saída de áudio, se ele é um fone, né? Se ele é um fone de ouvido. E fone de ouvido é de saída, né? Perdão. Aqui eu esqueci, né? Não, já falei do microfone. Se ele é um fone de ouvido e tem um microfone, então ele é sem entrada e saída. Ele classifica aqui no meio. E aqui no meio nós temos o CD, nós temos o pendrive, a tela touchscreen, a câmera digital, o modem, o roteador, a impressora multifuncional também entra aqui no meio, tá? Esse aqui é Data Show, né? Que chama, né? Esqueci o nome. É Data Show. É isso? Projetor. Lembrei o nome, o projetor, né? É isso, tá? Windows e suas características. Eu tenho que falar, pessoal. Tá caindo Windows aí no seu concurso, né? As características gerais aí, vira e mexe, você pode ver uma alternativa sim, que é puramente de característica geral, tá? As características gerais do Windows aí, o tipo de software dele é o básico, tá? Ele é um software básico, proprietário, ou seja, o código-fonte dele é fechado. Ele é pago, não é 0,8.
consegui de graça. Ah, o perigo, né? Foi com perigo, meu filho. Ele é multitarefa, ou seja, ele executa aí mais de uma tem capacidade de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, só que ele tem uma questão de o quê? Preemptiva, né? É uma multitarefa preemptiva, ou seja, ele executa mais de uma tarefa ao mesmo tempo? Sim. Porém, ele tem esse porém aí de o quê, né, galera? Coceira nas costas, ele tem esse porém aí de o quê? Por mais que ele execute mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né, por mais que ele faça isso, né, de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, em detrimento de uma que está em primeiro plano, ele não atrapalha a outra que está em segundo plano. Exemplo, eu estou aqui dando minha aula, beleza, tá gravando aqui no OBS, né, que é o programa que a gente usa para gravar. Que aqui nós temos aqui o PowerPoint, eu estou mexendo aqui no PowerPoint, estou digitando. O que eu mexer no PowerPoint não vai atrapalhar em nada no OBS. Tá? Se o PowerPoint está em primeiro plano, eu estou mexendo no PowerPoint, o que eu clicar aqui não clica no OBS ao mesmo tempo, não. Tá? Isso é uma característica preemptiva. Não atrapalhar, né, em detrimento de uma tarefa que tem em primeiro plano, a de segundo plano não atrapalha. Tá? Multissessão, pessoal. Multissessão aí é a capacidade de fazer mais de um login ao mesmo tempo. Tá? Essa que é a característica multissessão. E funciona da seguinte forma. Vamos supor que Vonner Suécio, né? Eu estou mexendo aqui no meu computador, criando aula de informática. Vonner Suécio quer dar uma pesquisada numa jurisprudência aí de direito penal. Beleza. Eu vou lá, só troco o usuário para deixar o Vonner Suécio entrar, ele dá aquela pesquisada dele, sai do usuário dele, beleza, eu volto pro meu. Só que o que aconteceu nesse intercurso aí? Acho que isso é uma palavra até... Eu usei o português errado, né? Depois eu parei para pensar na palavra que eu falei. Eu acho que não é uma palavra adequada porque que eu falei. O que aconteceu nesse percurso? Né? O que aconteceu nesse percurso aí, pessoal? Nesse percurso todo, o meu computador, ele ficou com a minha área de trabalho supimpa ali. Os programas que eu estava aberto, se eu estava com algum programa de texto aberto, não fechou. Só trocou de usuário mesmo. E aí depois eu voltei com o meu usuário, tudo certo. Tá? Multiusuário. Eu posso criar várias contas de usuário, tipos de conta de usuário também, tá? Posso criar várias contas de usuário. E os tipos de conta que a gente tem aí no Windows por padrão é administrador. Tá? A conta administrador que a gente tem, pessoal, ela funciona da seguinte forma, tá? O computador, ele tem acesso a tudo. Posso fazer de tudo. Eu posso mexer no registro, eu posso desabilitar um antivírus, criar as regras para o firewall, regra de entrada e saída. O que mais eu posso fazer? Posso mexer no registro, executar os programas como administrador, tá? Eu posso mexer nas pastas restritas, como por exemplo, acho que a System acho não, né? A System 32, por exemplo. Eu posso instalar e desinstalar programas, isso que o administrador pode. O padrão, ele é um pouquinho menos aí, né? Tem menos coisa aí, mas ele é um usuário aí de dia a dia, dá para fazer coisa nele. Exemplo, ele consegue criar arquivos e programas. Pessoal, lembrando que o que eu falar para o padrão, com certeza vai valer para o administrador, sem sombra de dúvidas. Ele consegue criar arquivos e programas, ele consegue abrir arquivos e programas, ele consegue aí abrir programas também de boa. Eu falei repetido, né? A mesma coisa. Agora, ele só não consegue fazer as coisas do administrador. E outra coisa, o administrador ele também pode criar contas de usuário. Ele também pode mexer nas prioridades dessas contas de usuário. Ele pode tornar uma conta padrão administrador e uma conta administrador padrão, tá? É isso aí que ele pode fazer. Tá gravando, beleza. É isso aí. E o convidado? O que é o convidado? O convidado ele é bem capado, pessoal. O convidado a gente tem aqui... ele geralmente está restrito demais, né? Ele é só para coisas bem pontuais. O cara entrar ali no computador, pesquisar uma coisa no Google e tchau. É isso aí. Capacidade de gerenciamento de 2 sistemas operacionais na mesma máquina, o famoso dual boot. Tá, isso aí, possível totalmente, tá? Essa capacidade de gerenciamento de 2 sistemas operacionais na mesma máquina, o dual boot, o Windows tem isso. Sistema de arquivo baseado em NTFS, tá? O New Type File System. Tá, mas também nós temos os sistemas de arquivos, também o FAT32, né, que o concurso pode cobrar. Deixa eu ver aqui quais sistemas de arquivos. Deixa eu ver sistemas de arquivos. A memória tá ruim. Perdão, pessoal. Por um tempo aí minha cabeça voou mesmo. Acontece, tá? Nós temos o FAT, o FAT32, o ex-FAT, tá?
e o FAT aqui. Esses sistemas de arquivo aí que existem. As bancas podem cobrar essas coisinhas, né? Essa safadeza aí, né? Pode vir a cobrar aí no seu concurso, tá? Pois é foda, né? Aliás, perdão, né? Esse FAT, não tem esse FAT, tá? É o FAT 32 e o ex-FAT. Beleza. Pode ter seu sistema tanto em 32 bits como em 64 bits. Isso aqui é arquitetura de processador, tá? A única coisa que eu tenho a dizer para você, já que esse assunto aqui dá um pouquinho de trabalho para explicar, é que 64 bits sempre vai ser superior a 32 bits, tá? Em questão de que o quê? Os 64 bits cabe mais armazenamento, cabe mais capacidade de processador, cabe mais memória RAM, né? E cuidado quando a banca dizer que o Windows é apenas para computador pessoal, tá? Pois a gente tem versão de Windows aí, pessoal, para rodar em dispositivo móvel, ou seja, o Windows, ele tem uma característica chamada multiplataforma. Pois é, ele consegue aí, pessoal, rodar ele tem para várias plataformas. Hoje em dia ele tem para telefone, hoje em dia ele tem para tablet, quase que eu bolei a língua, ele tem para tablet, deixa eu ver mais o que ele tem aí, telefone, tablet, enfim, diversos tipos de tarefas aí, tá, pessoal? Beleza? Ele é uma característica dele, de diversos tipos de plataforma aí. Pessoal, os atalhos mais cobrados do Windows, vai dando print, eu não tenho tempo para explicar todos, tá? Mas eu deixei aqui bonitinho aqui para você entender. Beleza? Deu print. Protocolos da internet, porque tá aí no seu edital. O primeiro protocolo aí que eu vou falar para você é o HTTP, tá? O Hypertext, protocolo de transmissão de hipertexto, tá? Ele é um protocolo aí que permite a transferência de dados entre os servidores, no caso os sites aí que a gente tem os domínios, né? Por exemplo, vou pegar o www.valeconcurso.com.br entre o cliente browser. No caso, eu que estou navegando ali, né? Ou seja, essa troca entre o servidor e o meu navegador para o quê? Para eu ter acesso ali àquele site, tá? Ele vai definir também como as requisições vão ser, as requisições e respostas vão ser formatadas, tá? E transmitidas. Tá? Ele vai criar toda uma padronização e ele é usado para navegação em sites da internet. Acontece o quê? Que no concurso o que mais importa entre esses dois, entre o HTTP, é o quê? Você saber diferenciar o HTTP e o HTTPS. Qual que é a diferença de um para o outro? Que esse S ele é um HTTP seguro. É isso. Né? Se a banca ela dizer, qual que desses aqui é um protocolo de HTTP, ou melhor dizendo, qual é um protocolo para garantir que o site vai ser acessado de forma mais segura? HTTPS. Se ela dizer, por exemplo, o site é inseguro, por quê? Por que o site está inseguro? Beirar para esse lado. É um HTTP. O site está em HTTP, que é menos seguro, né? Ele funciona com o HTTP, porém, ele tem uma camada a mais de proteção, tá? Beleza? O FTP é o de transmissão de arquivo, tá? Ele é usado para transferir arquivo entre um computador e um servidor na internet. Tá? Ele permite tanto enviar e receber arquivos através da rede, tá? Para usar, geralmente, você precisa de um cliente FTP e um servidor FTP, tá? Pessoal, outros demais protocolos aí que a gente tem, tá? SSL, esses aqui, deixa eu ver, tem alguns aqui, tá, esses aqui eu tenho certeza que não vão cair. Vamos falar pelo IP, que o IP é principal, né? Tanto é que ele ele compõe a família de protocolos TCP/IP, né? Ele é um dos principais aí dos protocolos da internet. O IP, pessoal, ele é responsável por endereçar e roteirizar os pacotes de dados da internet em redes locais. Ele é como se fosse um crachá ali daquele dispositivo que está acessando aquela rede, tá? Enquanto a gente tem aí o endereço MAC, que ele é como se fosse o CPF, pessoal, a gente tem o IP como se fosse o crachá. E você está pensando, como assim, professor Marro? Um é o crachá, o outro é o CPF, eu não estou entendendo nada. Então, o seu CPF ele é único, pessoal. Agora, crachá tu pode ter em vários lugares. E é essa a dinâmica do IP. Inclusive, você pode renovar um número de crachá, mas não de IP. E aí, por que essa é a dinâmica para entender endereço MAC e IP? Porque quando você entra com seu celular num shopping e acessa aquela internet do shopping, ou acessa a internet do trabalho, pelo seu celular, você ganha um IP de acordo com aquele local. Pelo pelo DHCP, né? Dynamic Host Protocol, é que ele distribui o IP para você de forma automática, né? Que de manual ia dar trabalho, mas sim, dá para distribuir IP manual
mas os sistemas fazem isso de forma automática, tá? E aí o seu celular tem um endereço MAC, que ali dentro do IP, dentro de tudo, identifica, ó, aquele celular ali é de fulano, tá? Por isso que se não fosse assim, a polícia não encontrava ninguém, não encontrava marmanjo nunca, tá? O marmanjo ia fazer o que fosse, né? Na rede não ia ser encontrado, tá? Então ele assegura que os dados chegam ao destino correto, tá? Porque é como se fosse seu celular tendo um crachá, né? O seu computador tendo um crachá, tá? E a gente também tem tanto IPv4 e IPv6 sendo a versão mais recente, tá? O TCP, pessoal, é o Transmission, primeiramente, né? Vou deixar esse aqui de fora para vocês não se preocuparem, que isso aqui eu tenho certeza que não vai cair. TCP, pessoal, é o Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. Ele é o protocolo da camada de transporte, mais conhecido também por ser bastante utilizado na internet, tá? Ele é importante, tá? E ele orienta a conexão. Tá, falando de forma resumida, né, porque o tempo é curtíssimo, ele praticamente, pessoal, ele garante que aquela informação, né, ele garante que os pacotes vão chegar em determinado local. Tá? Ele vai garantir que os pacotes chegam em determinado local, né, no determinado local que ele foi proposto. Só que ele é mais lento que o UDP. O UDP que a gente tem aqui, o User Data Dragon Protocol, ele também é um protocolo de transmissão, ele é mais rápido, só que ele não garante que a informação vai chegar no local. Tá? Ele não tem essa garantia dessa confiabilidade de dados. Tá? Por isso que ele é usado tanto para jogo online como para streaming de mídia. Tá? Ele não é usado muito para algo que está sendo baixado ou para algo muito importante, né? Muito pesado, assim, não. Tá? Aí nesse caso aí é mais um TCP. Esses aqui, pessoal, são as famílias de protocolo de e-mail. Tá? Caiu um assunto de e-mail, eu costumo falar desses bichinhos aqui quando a internet está no meio, tá? O que acontece? Não vejo tanto protocolo ser caído, mas, né, quando tem e-mail no concurso e quando tem protocolo de e-mail, né, porque não dá passadinha aqui. O SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol, ele é o principal protocolo e ele é utilizado para enviar e-mails, tá, de um servidor para o outro. Praticamente, ele é o protocolo de e-mail padrãozão, tá? Que a gente tem. Agora, o bicho aperta nesses dois aqui. Por quê? Tanto o POP3, tanto o IMAP, a banca ela vai exigir o que de você? Diferenciação. O POP3 é o Post Office Protocol. Este aqui, a diferença dele para o IMAP é que ele vai baixar todos os e-mails da caixinha entrada para o computador que foi configurado. Então, é para você acessar os e-mails do seu computador, enquanto o IMAP é para você acessar seus e-mails no servidor na nuvem. Ele vai o quê? Vai fazer o quê? Ele vai sincronizar todas as caixas, pastas e subpastas da conta do e-mail, tá? Beleza? Ele é ideal para quem possui a conta configurada em vários computadores e smartphones. Por quê, pessoal? Porque ele vai deixar o e-mail na nuvem, né? Você não vai ter baixado no seu celular, você vai acessar remotamente, né? De longe. Deixa eu ver aqui. Tá, desses daqui o que eu aposto mais é o DHCP, que pode vir cair aí. O DHCP, pessoal, Dynamic Host Configuration Protocol, ele é um protocolo ou serviço padrão de TCP. Ele é usado, pessoal, em rede de computador que atribui endereço de IP, ou seja, aquela rede de computador que vai dar o IP, tá? Ele é o protocolo de dar o IP, ele é o protocolo de dar o IP para o dispositivo conectado, tá? E a função dele é alocar, distribuir IPs na rede, tá? Para não deixar isso tudo de forma manual. Aqui minha aposta é o DNS, tá? O DNS, pessoal, ele é praticamente o tradutor, tá? Dos nomes de domínio. Os domínios, pessoal, que a gente tem, por exemplo, www.valeconcurso.com.br, na realidade os domínios e sites, eles existem aí, tá? Os domínios e os sites, eles existem aí como IPs. Só que o que acontece? Tá? Por mais que eles existam aí como IPs, seria inviável para a gente ter acesso a esse conteúdo, né? Como assim? Vamos supor que eu, ao invés de falar para você, vai lá, acesse o valeconcurso.com.br, eu falo, vai lá e acesse 192.13.15.20. Fica contraintuitivo para a linguagem humana, né? Para a máquina até que vai de boa. E aí surgiu o DNS.
que ele faz o quê? Ele traduz os nomes de domínio em endereços de IP, praticamente, né? Praticamente é isso que ele faz. Arquivo e extensão, pessoal. Eu vou pegar um pouco pesado aqui em arquivo e extensão, tá? Que eu sempre pego pesado. Vamos primeiro começar nos arquivos de texto. Saiba diferenciar o doc do docx, tá? Docx, pessoal, tudo que vai x tá nas extensões aqui, por exemplo, docx, docx, cgls, cglsx, ppt, pptx, pps, ppsx, é de um arquivo de Office que existe após 2007. Ou seja, antes de 2007, ou a versão antiga, que a banca pode falar, ou a versão de compatibilidade, ou a versão de compatibilidade que a banca pode falar, o que acontece aí com essa versão? TDAH atacando. Na realidade não é TDAH, é toque, né? Que chama, né? Querer ajustar um negócio perfeitinho para ele ficar alinhado, para não perder cada milímetro de som. Pessoal, o que acontece com o DocX? Depois de 2007, até os dias de hoje se usa. Antes de 2007, né, e a banca pode chamar de modo de compatibilidade, versão antiga, que seja. Você vai colocar, se cair na alternativa e perguntar: ah, Joãozinho usou o Word, né? Beleza. Qual que é a extensão do Word? E aí, se estiver entre doc e docx, você vai marcar o quê? Você vai marcar docx, tá? Porém, entretanto, todavia, tem casos que você tem 100% de certeza que vai marcar docx. Quais casos? Quando falar que é versão recente, quando falar que é um formato padrão do arquivo mais recente ou formato padrão, você vai marcar docx. Quais casos que eu vou marcar doc? Quando não tiver o docx. Se não tiver o docx, se tiver só doc, beleza, você vai marcar. Professor, se tiver os dois, né? Nesse caso aí, qual caso poderia ser o caso de ser doc? E aí você tem que ficar esperto, porque é só nesse caso. Formato antigo ou formato de compatibilidade. Aí sim o doc entra. No mais, e se a banca não falar nada e tiver os dois? Recurso, né? Se vai caber recurso se ou .doc. Mas eu penso que sim, pode caber recurso para ambos, né? Se a banca não especificou nada, né? O ODT aqui a gente tem do LibreOffice Reader, tá? O RTF aqui a gente tem do WordPad, tá? O TXT, o de T, é o texto simples, bloco de notas. PPS, PPSX, tá, pessoal? Segue a mesma lógica, o X aqui, tá? Anterior explicado. Não preciso de explicar novamente, tá? Já tá de boa aí. Beleza? Não precisa de afobar tanto com isso, não. PPS, PPSX, pessoal. O PPS é um formato de apenas apresentação, tá? Ele vai abrir o documento do PowerPoint e só vai apresentar. Você não vai conseguir editar nem nada, não. Apenas apresentação, beleza? O ODT, pessoal, é do Impress, tá? Do LibreOffice. O PPT e o PPTX é aí do PowerPoint, né? Que é editável e tudo mais, né? É o arquivo, é o formato padrão aí do PowerPoint, tá? XLS, XLSX, Excel, pessoal, tá? Mesma dinâmica do X anteriormente. CSV, importação e exportação de dados, ou planilha simples, né? Mas aí as bancas chamam de importação e exportação de dados, planilha separada por linha e tudo mais. O ODS, pessoal, o que é o ODS? O ODS, pessoal, ele é do cálculo, tá? Beleza? De imagens, nós temos JPG, JPEG, PNG, GIF e BMP que mais caem, tá? As outras caem muito pouco. As que mais caem são essas aqui. A GIF, pessoal, vou chamar uma atenção extra para vocês, porque ela pode ser uma... Pode ser não, ela é uma imagem animada, tá? Professor, mas é vídeo, porque tem animação. Não, pessoal, né? GIF aqui é o único caso excepcional aqui das imagens que é uma animação, né, que vem animadinho. Que bom que não era chuva, hein? É Arcalha, né? Pensei que era chuva. Tô de moto hoje aqui. Choveu, fudeu, né? Beleza. E o BMP, pessoal, ele salva aí o arquivo da imagem em mosaico, tá? Áudio nós temos MP3 Wave. Só cai até aqui, tá? Só esses dois. MP3 Wave que são os mais caem. Áudio e vídeo, pessoal. Até aqui, ó. Lembrando, pessoal, áudio e vídeo, pessoal, na realidade é vídeo, né? Eu coloquei áudio e vídeo por quê? Porque, na realidade, pode acontecer
de eu ter o vídeo, mas tá tudo escuro. Não tem nada, né? Ter só som. É mais áudio e vídeo, né? Formato de vídeo. O exe aqui, pessoal, o executável, ele é aquele famoso formato aí que ele roda só no Windows, tá? O exe só funciona em Windows. E ele pode conter malware. Professor Marlon, se pode conter... Será que tá funcionando esse modo aqui? Tá funcionando. Deixa eu ver. Tá não, tá travado. Vai ter que ser assim. Travou, porque eu fui de um slide pro outro, não foi. Você não gravaria assim, ó. Eu acho mais da hora. O que acontece com esse pode conter malware, né? Pode conter significa que vai ter? Se você pode, não significa que você vai. Da mesma forma que pode conter malware, não significa que vai ter malware. Mas tem a chance, né? E a banca pode pegar nisso aí. O PDF e o XPS, pessoal, tem uma coisa para falar para vocês que o quê? Os formatos de PDF, eles funcionam da seguinte forma. Eles preservam o layout independente do lugar onde é que você está abrindo. Se eu estou abrindo no computador, o layout vai estar preservado. Se eu estou abrindo no celular, o layout está preservado, tá? Outra coisa também, a questão de compatibilidade é melhor. O tamanho do arquivo geralmente costuma ser menor e o arquivo também ele não é editável. Eu não consigo mexer nele igual um Word, assim, escrever e tudo mais, não, tá? Embora existam editores de PDF, tá? Pessoal, arquivos e extensões, tá? Olha só. Uma coisa que eu quero dar de dica aqui para vocês é o seguinte. O mouse, tá? Nem sempre você vai ver sobre mouse na prova. Mas se você vê um enunciado de questão te dizendo o seguinte: Joãozinho foi lá no computador e deu o botão direito ou deu o botão esquerdo, que seja, bom, aí você tem que pensar o seguinte. Geralmente, quando é botão direito, vai abrir menus. Um exemplo de menu, nós temos aqui até 2, né, exemplos de menus. E com o botão esquerdo, lembrando que um clique com o botão direito no programa, tá? Em cima de um programa, ou em cima de um aplicativo, de um arquivo, já vai abrir menu. Até mesmo de pasta, né? Como a gente vê aqui. E com o botão esquerdo, dependendo, se eu der um clique, eu vou selecionar. Se eu der 2 cliques, eu vou executar. Beleza? Ótimo. O que acontece aqui? Tá? Quando eu dou o botão direito na lixeira, né? Aliás, melhor, o botão direito, que é o de menu, você tem que pensar. Ele vai funcionar de acordo com o lugar. Exemplo, faz sentido eu dar botão direito na lixeira e ter lá imprimir? Faz sentido eu dar botão direito numa pasta e ter a opção imprimir? Agora, se eu dar botão direito em nenhum arquivo de texto, seja de Word, seja de bloco de notas, aí sim, faz sentido, tá? Exemplo aqui da lixeira, olha só. Eu dei botão direito, faz sentido ter esvaziar a lixeira, afinal de contas é de lixeira, tá? Alguns tipos de funcionalidades que vai estar sempre nos menus. Abrir, tá? Vai estar sempre. Excluir. Se bem que na lixeira não, né? Mas renomear vai estar sempre. Propriedades vai estar sempre. Copiar, recortar. Na lixeira não tem copiar e recortar, tá? Na lixeira, renomear, criar atalhos e propriedades, tá? E esvaziar a lixeira, que é o óbvio, fixar no início. Agora, esse executar com CCleaner, esse abrir com CCleaner é bem específico, não cai no seu concurso, 100% de certeza, tá? E esse aqui também não cai. Enviar para o acesso rápido, enviar uma cópia. Ah, não, esse aqui não. Abrir no terminal, tá? Tudo isso aí sempre, tá? Sempre, pessoal, vai ter. Tá? Deu ou delete faz a exclusão normal, ou seja, vai enviar o arquivo ou pasta, o que seja, para lixeira, tá? Não vai apagar definitivamente. O que vai apagar definitivamente é o Shift Delete ou Shift e Del, tá? Aí sim faz a exclusão definitiva aí, tá? Nem envia pela lixeira, tá? Já apaga o arquivo da máquina. Outra coisa aí que eu tenho para ponderar com vocês é o seguinte, tá? Além de eu ter falado aqui da exclusão,
normal e tudo mais, a exclusão definitiva ela vai se dar como? Nos seguintes casos eu tenho exclusão definitiva. Ela pode acontecer se a lixeira estiver desligada, já exclui definitivamente. Tá? Se a lixeira estiver desabilitada, já exclui definitivamente, mesmo dando delete. Se o arquivo ele estiver numa unidade removível, se o arquivo ele estiver numa unidade rede, se o arquivo ele for maior que a capacidade da lixeira ou se a lixeira estiver cheia, tudo isso aí da exclusão definitiva, tá? Como é que comporta... aqui deu um bug, tá? Beleza, ele se removeu aqui. Como é que comporta o arquivo e a extensão? Pessoal, a parte mais importante que a gente viu aqui é isso aqui. Todo arquivo ele tem nome e extensão, ele também tem ícone, tá? Mas o ícone tá muito por baixo aí nos concursos, tá? Não precisa de se grilar tanto com isso, não. Para acessar um arquivo, pessoal, para acessar tudo, pessoal, tem um endereço, tem um diretório, tem um lugar. Diretório é que você entenda como se fosse você entender os endereços, tá? Beleza, entendeu dessa forma, você pegou o diretório, tá? Aqui, por exemplo, para eu chegar na pasta Dicas para o YouTube, que está aberta, inclusive, eu comecei do C, fui para usuários, Marlon Faria, desktop, aulas e plano e Dicas para o YouTube. Esse seria um caminho convencional, mas nem sempre vai ser dessa forma. Exemplo, se tiver um atalho, tá, pessoal? E atalho geralmente é com esse íconezinho aqui. E, inclusive, pessoal, eu posso ter N tipos de atalhos, tá? Eu posso ter atalho de pasta, eu posso ter atalho de programa, atalho de arquivo, tá? Posso ter atalho de tudo isso aí. Não é aqueles atalhos Ctrl Alt Del, não, pessoal. Esses atalhos são para facilitar você a acessar funcionalidades no computador. Esses atalhos não, esses são para locomover dentro do computador, tá? E aí, beleza, nem sempre segue desse jeito. Aí vamos supor que eu estou no C, vou para os usuários, e aí eu encontro um atalho para passar dicas para o YouTube. Eu faço isso aqui. Olha só. E aí, onde que isso aqui impacta? Onde que isso aqui vem para ferrar com o candidato? A alternativa, ela coloca isso aqui, né, no gabarito, perguntando qual desses botões eu vou apertar para voltar para a pasta aulas e planos, para ir para a pasta aulas e plano. Aí diz o seguinte, esse botão, este ou este. E aí? Lógico, né, pessoal? Você vai eliminar esses dois. Mas aí você vai ficar entre o quê? Entre este e este. Ou tem gente que já eliminou até este. Mas, pessoal, se você marcar esse retroceder, na realidade o retroceder ele não vai fazer esse caminho aqui. O retroceder ele vai voltar da onde estava anteriormente, que era aqui nos usuários. Mas não faz sentido, professor Marco. O que acontece? O retroceder, pessoal, ele só funciona voltando da onde estava, tá? Para eu voltar um nível acima, eu tenho que subir no nível, né? Aí eu vou daqui para cá. Pegaram? Top. Pasta, pessoal, organiza arquivos, subpasta e atalhos de programas, tá? Pasta não tem extensão, vamos lembrar disso aí, tá? Beleza? Pasta não tem extensão, tá? Aqui exemplos de como é que funciona aqui, o que é um atalho. Aqui nós temos um programa sem atalho, aqui uma pasta sem atalho, tá? Outra coisa também importante, nome que não pode no Windows, tá? O Windows, pessoal, não usa esse negócio de baseado, não, tá? Esquece, o Windows, pessoal, ele é do ProErd. Ele diz não ao baseado, ou seja, não pode nome de arquivo ou pasta que seja de baseado, ou seja, que seja de barras, aspas duplas, os sinais de maior e menor e interrogação. Como também asterisco, como também 2 pontos. Tudo isso aqui não pode, de forma alguma. Barra tanto faz, contra a barra em pé, a aspas duplas, sinal de maior e menor, a interrogação, o asterisco e os 2 pontos, tá? Nada disso aqui pode. Ah, professor, eu posso colocar exclamação? Pode.
Ah, professor, posso colocar aspas simples? Pode, essas aqui não. E outra coisa também, o Windows ele é case insensitive. Ele não consegue diferenciar a letra maiúscula de minúscula se tiver no mesmo nome. Ó. Se eu escrever vale, vale e vale, para ele não tem diferença, tá? Lembrando que só vai dar problema se for nome e extensão igual. Ó. Nome e extensão igual. Se eu tiver assim, vale.doc, não vai dar problema, tá? E, inclusive, pessoal, vamos lembrar de outra coisa. Então, quer dizer que eu não posso ter outros vale.ptf? Pode. Não na mesma pasta, mas em qualquer outro lugar do computador que não seja existir na mesma pasta, pode. A interface do Windows. Vamos conhecer a interface do Windows. Aqui atrás nós temos o plano de fundo, que é o papel de parede. Aqui nós temos o botão iniciar. O pesquisar, que inclusive, pessoal, o pesquisar, tá? Você consegue fazer a pesquisa na internet. Você consegue usar aqui o microfone para pesquisar com voz. Nós temos aqui o visão de tarefas. O visão de tarefas, inclusive, ele funciona te dando aí a capacidade de criar áreas de trabalho virtual, tá? Nós temos aqui a barra de tarefas. Na barra de tarefas nós temos, pessoal, o que geralmente, inclusive barra de tarefas é aquilo ali tudo, tá? A banca, quando ela vai perguntar coisa de barra de tarefas, ela vai naquele ponto ali específico. O que a banca pergunta é o que está fixo e o que não está fixo. Pessoal, de cara, dá para saber o que está fixo, né? Quando esses aqui, o que eu tenho certeza que está fixo. Mas, professor Marlon, e esses demais aqui? Esses demais, a única certeza que eu tenho é que eles estão executando, ou seja, eles estão funcionando aí em segundo plano, tá? Os que eu tenho certeza que estão fixos, tá? É esses aqui. Ou seja, eu consegui fixar na barra de tarefas, tá? Se a banca vier perguntando, né? E nesses casos aqui são o quê? Quais tipos de, pelo menos nessa situação aqui, quais programas eu tenho aqui? Eu tenho o Windows Explorer, eu tenho o Edge, eu tenho o Google Chrome, eu tenho o Skype. Então você diria numa alternativa que está fixo o Edge e o Skype. Se a banca perguntasse para você os que estão abertos, tá? Os que estão executando, eu diria Windows Explorer e o Google Chrome, tá? E aqui nós temos a área de notificação e a central de ações, tá? Redes, pessoal. Redes é um assunto chique. As bancas gostam de cobrar e eu gosto de falar na minha aula de revisão porque eu sei que redes é um negócio importante que cai, tá? Os tipos de redes que a gente tem aqui, pessoal, a PAN, que é a Personal Area Network. Tá, lembrando, tá? Esses tipos de rede aqui, o que importa é questão de extensão geográfica, tá? A PAN aí a gente tem, que ela é a vou adiantar o passo aqui, não vou nem escrever não, que eu tô apressado aqui. Personal Area Network, tá? A LAN aí a gente tem que é a Local Area Network. A MAN a gente tem que é a Metropolitan Area Network. E a One Wide Area Network. O que a gente tem, o que essas redes aí têm em comum? Daqui a pouco eu falo da WAN, né? A questão do espaço geográfico dela. A PAN, pessoal, ela é no máximo aí do quê? Do tamanho de um quarto. Ela não é maior que isso. O propósito dela é o usuário ela ter os acessos das coisas ali bem fáceis para ele. Exemplo, o usuário ali ele conseguir ligar o celular dele com fone de ouvido e depois ligar no computador. Pronto, é para as coisas bem basiquinhas, tá? A LAN, pessoal, ela pode ser aí do tamanho de uma casa, de um prédio, de uma empresa, tá? Pode ser aí do tamanho, deixa eu ver, até mesmo de uma escola, de um campus, de uma universidade, tá? A MAN, que é a Metropolitan Area Network, essa daí pode ser do tamanho de uma cidade, tá? De um município. Esse aí que é o tamanho aí da MAN, tá? Beleza? A WAN, essa daí a gente tem, pessoal, Wide Area Network, que em tese, o tamanho da internet é do tamanho da WAN, assim por dizer, né? A internet aí, o conceito de internet aí, a gente diz aí, né? Tamanho da WAN, é a questão do conceito da internet aí, é o tamanho da WAN aí, né? Internet, não, tamanho, né? E a WAN pode ser multicontinentes, de vários países, né? Também a WAN pode ser de continente, vários países, deixa eu ver, de vários estados, do tamanho de um estado, bem grande mesmo, tá? Agora nós temos a questão do W, né? O W, pessoal, ele vem de wireless. Wireless, pessoal, significa sem fio, tá? Ou seja,
É praticamente uma LAN sem fio, isso aqui sim, mas também nós temos a WPAN, que é uma PAN sem fio, e a WMAN, que é uma MAN sem fio. Acabou. É isso, mesmo conceito, só que agora sem fio, tá? E a WAN, nós não temos uma W1, não? Não, nós não temos uma W1, tá? Essas outras redes aqui, a intranet, a extranet e a internet, o conceito dela que é mais importante, tá? Elas se valem das tecnologias TCP e IP, que são as tecnologias aí da internet, tá? O que acontece aqui? A intranet, pessoal, é uma rede privada interna de uma empresa, tá? Isso que é a intranet. Ou seja, somente aquele pessoal credenciado e detalhe, somente naquele espaço geográfico você pode acessar a intranet. Você não consegue acessar a intranet de fora também, tá? E lembrando que ela é uma rede privada, né? A banca eu gosto de dizer que é privada de uma empresa, né? E também não vamos lembrar que é o conceito ali que você só consegue acessar dali. Lembrando, todas essas aqui valem-se dos conceitos de tecnologias da internet, tá? A extranet é uma intranet que agora eu consigo acessar de fora. Vai valer do mesmo conceito, mas eu vou conseguir acessar de fora agora. Tem que ser credenciado, não é acessível a qualquer um, é privada. Outra coisa também da intranet, né? Além de ser credenciada, além de ser privada. E acessar, né? Qualquer um que acessa, é que você pode acessar ela de fora de qualquer lugar, né? Desde que credenciado e tudo mais. Agora, a internet, pessoal, ela é a rede mundial de computadores, é a rede global de computadores. Das três aí, a única que é pública, tá? Beleza? Mas é pública é que é de graça, né? Por que eu pago para usar a internet? Na realidade, você não paga a internet em si é de graça. Você paga para acessar, para usufruir do serviço do provedor, para a internet chegar na sua casa. A VPN, pessoal, que a gente tem o próximo aí, a Virtual Private Network, ela vai se valer do conceito de uma rede privada para trafegar numa rede pública. Ela vai fazer o tunelamento de informação, né? Vai fazer o tunelamento dos dados, né? Esses dados vão chegar criptografados e chegar num outro destino, tá? Chegando assim com mais segurança, resumidamente. A backbone, pessoal, ela é a espinha dorsal, né? Que a gente tem aí, da internet. Aqui nós temos o Brasil, aqui nós temos os EUAs, né? Os States, aqui nós temos as Europa e aqui nós temos as África, né? Muito mal desenhado, mas a backbone praticamente são esses cabinhos aqui interconectados no mundo inteiro, né? Passando debaixo do mar, né? E tudo mais, submarino, né? Que beleza, né? Isso aí que é o que a gente tem, que é a WAN, tá? A WAN não, a backbone, desculpa pessoal, já tô zureta já. Isso aí que a gente tem, que é a backbone, né? Que é a espinha dorsal. Esses cabos aí, né, se a banca perguntar, são de fibra ótica, tá? Passam debaixo do mar. Sobre malwares, pessoal, nesse edital aí, pelo que eu tô vendo, a gente não vai precisar de se preocupar com esses aqui por enquanto, tá? Beleza? Vírus, pessoal, vírus. Aí depois cai isso aqui, o pessoal me crucifica, né? Mas não vamos precisar de preocupar com isso não. Vírus, pessoal, vírus, a intenção dele é infectar arquivos, tá? É para isso que o vírus está aí, beleza? Aí lembrando, tá? O vírus, ele consegue se replicar, tá? Outra coisa característica do vírus, além da capacidade de se replicar, é que ele precisa de uma ação externa para ele funcionar. Ele não funciona por conta própria, tá? A worm não, ela é autônoma, funciona por conta própria. Ela também se replica, só que o interesse da worm é explorar vulnerabilidades da rede. O cavalo de Troia, pessoal, ele é o coringa aí, né, que a gente tem, né? A questão aí do cavalo de Troia é que ele controla o sistema, né? Mas ele pode ter outras finalidades, como espionar o sistema. Apesar disso aí, de espionar e do spyware, o cavalo de Troia pode fazer isso. O cavalo de Troia pode inserir um vírus no sistema, uma worm, porque na realidade, pessoal, ele pode baixar, né, isso aí e colocar no sistema ou já vir nele. Outra coisa também do cavalo de Troia é a capacidade dele de vir dissimulado, né? Lembra disso aí na prova de simulação, porque ele pode vir aí como um software legítimo,
mas na realidade tem o cavalo de Troia nele, tá? Ele pode vir aí como um presente, assim por dizer, olha, esse videozinho para baixar, bonitinho, mas tem um cavalo de Troia ali, tá? O spyware, pessoal, ele é o espião, né? Ele vai espionar o usuário, coletar informações dele. O keylogger, ele vai coletar informações do teclado e tudo mais, mas é um teclado físico. O screen logger é do que está passando no monitor, na tela, mas ele vai fazer captura de tela e não vai gravar, tá? E coletar informação do cursor, ou seja, do mouse, né, que tá. O hardware é o malware de anúncios, né? Enviar anúncios. O ransomware eu gosto de dizer que é o do sequestro. Porque o que acontece? O ransomware, quando ele infecta o computador, ele criptografa tudo. E aí você não consegue acessar nada, você precisa de uma chave de descriptografia. Só que ele não vai entregar essa chave de graça, ele vai te cobrar um valor. E aí você pagando esse valor, entre aspas, né, ele libera, porque entre aspas, vai que ele não quer liberar. E aí você consegue ter de volta aí o sistema, né? Pagando esse resgate. O spam, pessoal, ele não necessariamente é um mal, na realidade ele nem é, né? Ele tá aí de bobo, né? O que acontece? Tem edital que cobra aí sobre malware e coloca spam. O spam, pessoal, na realidade, eles é uma mensagem indesejada que é enviado em massa. Né? Ele pode ser uma propaganda, ele pode ser um golpe, mas ele é enviado em massa. É um e-mail enviado em massa. Né? E o rootkit, pessoal, é um conjunto de técnicas, ferramentas, né, ou procedimentos que o hacker ele faz para garantir que o malware dele de fato atue no sistema, para garantir que de fato ele infecte o sistema, né, para garantir que de fato ele não só faça isso, mas também ocultar sua atividade. E o rootkit ele é difícil, além de ser detectado, de ser removido do sistema. Tá? Os princípios da segurança da informação, pessoal, vou passar para você que o mnemônico do Dica, tá? D de disponibilidade, I de integridade, C de confidencialidade, A de autenticidade. O não repúdio quer dizer o quê, pessoal? O não repúdio quer dizer se eu já me identifiquei, tá? Eu não posso dizer, né, pela autenticidade, eu não posso mais dizer assim, esse não sou eu mesmo. Fala bem rápido a questão aqui. Conformidade significa estar de acordo com as leis, portarias e tratados nacionais e internacionais, né? Ou seja, a sua empresa digital tem que estar de acordo com esses tipos de normas, tá? Beleza? Senão aí é furada, né? Aí não tem nem pé, nem cabimento, né? Aí já que empresa de segurança é essa, né? E é isso aí, pessoal. Beleza, pessoal. Proteção. O que a gente tem de proteção aqui para falar? Antivírus. O pessoal pensa, tem que parar de falar, que é mania de quem... E eu era bom de oratório. Eu era não, né? Eu sei falar bem. Você merece isso aí, né, candidato? Que tá aí estudando. Você merece que o professor tenha uma boa dicção, tenha uma boa didática, né? Não precisa de ser do pior, não. O antivírus, pessoal... Antivírus que a gente tem aí, tá? A galera pensa, é só para proteger contra o vírus, tá? É só para o vírus. Não, antivírus é para malware, galera. Não é só para vírus, não, tá? É para malware. Ou seja, vai servir para spyware? Vai servir para cavalo de Troia? Vai para tudo aquilo ali que você viu de malware, vai servir, tá? Lembrando, spam não é malware, tá? O anti-spyware, pessoal, esse é focado no spyware, tá? O malware do tipo spyware. O anti-spam, pessoal, agora que nós vamos falar dele, que é próprio spam. Todo e-mail hoje em dia tem um anti-spam, né? Virou regra, né? Na época que o spam tava bombando, né? Que o pessoal mandava spam a roda, não tinha, né, a mensagem. Né? O anti-spam, na realidade, ele é um filtro, né, para prevenir aí você de tomar spam, né, no seu e-mail, tá? É isso que é um anti-spam. O Windows Update, pessoal, a gente tem aí que ele vale daquele conceito. Se o seu sistema está atualizado, ele está mais seguro. É isso. Esse é o Windows Update. Se o seu sistema está atualizado, ele está mais seguro, tá? Porque o que acontece? O hacker ele trabalha o quê? Procurando falhas. Ele encontrou uma falha no código, pimba. É assim que o hacker funciona, tá? O Windows Defender, ele é um mero antivírus aí do Windows. Mero, né? Parece que eu denegri o bichinho, né? Mas não. E ele é o Microsoft, pessoal. A gente tem aí que ele é o Microsoft Windows Defender, tá?
É o nome dele completo por extensão, tá? Beleza? Criptografia, nós temos dois tipos de criptografia, tá? Dois tipos de criptografia assimétrica, que usam uma chave, tá? Tanto para criptografar como para descriptografar. E nós temos a assimétrica, tá? A assimétrica aí temos duas chaves, tá? Uma sendo pública, a chave pública que vai criptografar e a chave privada que vai descriptografar. Tá, mas por que é assim? Porque o que acontece, pessoal? A chave pública não tem problema eu criptografar o documento, né? Tanto faz eu criptografar o documento, né? Tanto é que o pessoal disponibiliza a chave pública deles, eles não estão preocupados com isso, não. O problema é a chave privada ser divulgada. Porque aí o que acontece? Com a chave privada sendo divulgada, pessoal, a galera vai ter acesso, né? O pessoal vai ter acesso ao que não deve, né? Que no caso, vamos supor que eu tenho ali no meu computador criptografado documento sério, importante. Alguém pegou minha chave privada para descriptografar aquilo ali, acabou. Já era para mim, cadê minha proteção? O firewall, pessoal, a gente tem como se ele fosse um porteiro aí do sistema, né? Do sistema não, da rede, tá? Só que ele vai seguir um conjunto de regras que você, usuário, ele está aqui em cima do muro, tá? Imagina que isso aqui é o muro. E aqui é o conjunto de regras que você, usuário, passou para ele, tá? Que essas regras vão o quê? Ele vai controlar o que entra e o que sai do sistema, tá? São regras de o quê? De entrada e saída. Vamos supor que você definiu que determinada coisa não pode entrar no sistema. Ele pediu assim, ó, tal coisa quer passar na porta tal. Que eu trabalho com portas, né? Beleza, quer entrar. Aí você vai ver isso aí. Tudo que quer entrar, pessoal, tudo que quer sair também, o firewall vai te notificar. Você permite ou deixa de permitir, tá? E aí você vai trabalhar com isso, bloqueando isso. Então, praticamente, pessoal, o firewall controla o tráfego da rede, tá? Tráfego aí, para quem sabe, é o movimento de entra e sai. E o backup aí nós temos como cópia de segurança, tá? Vamos falar de pacote Office aqui, pessoal? Que eu tenho um pressentimento que vai cair alguma coisa de pacote Office, tá? Para o nosso concurso, vamos focar aqui Word, Excel e PowerPoint, tá? Beleza? Esses são os atalhos comuns, tá? Tanto de Word, tanto de Excel, tanto de PowerPoint, beleza? E aqui nós vamos falar de Word. Pessoal, a página inicial de Word, PowerPoint e Excel vai ter muita coisa similar. Principalmente aonde? Principalmente aqui. Tá? Porque olha só. Também, olha, tem área de transferência, fonte e parágrafos. Só que o Word ele é mais completo em parágrafos, tá? Beleza? Ele é mais completo nessa área de parágrafo que ele é de texto, tá? O pincel de formatação, eu quero dar um adendo a vocês sobre o pincel de formatação. Que ele o quê? O pincel de formatação, pessoal, ele vai copiar e colar formatação. Ah, mas isso é óbvio, o nome do bicho é pincel de formatação. Pois é, mas tem gente que ele pensa que ele copia e cola algum elemento, ou ele nem serve para isso, é um pincel de pintar, não. Não. Como é que ele vai funcionar então? Vamos supor que eu escrevi um texto com a letrinha filé e tudo mais, amarelinha, e tem sombra, e que ele copia sombra também, tudo isso. Beleza. Só que aí tem um outro texto ali, eu falei, pô, seria maneiro eu ter aquela formatação ali, mas até eu mexer nesse negócio vai dar uma canseira. Aí você usa o pincel de formatação, copia a formatação legal lá e cola em outro texto. Pronto. Você não vai copiar nada do texto anterior, você só vai pegar a formatação, tá? Beleza? É isso aí, pincel de formatação. Aqui nós temos, pessoal, o negrito, o itálico, o sublinhado, tá? O negrito ele deixa a fonte um pouquinho mais escura. O itálico ele tomba a fonte, né? Eu tentei tombar aqui. O sublinhado ele deixa sublinhado, o taxado, o subscrito, o sobrescrito, tá? Subscrito, eu gosto de usar o exemplo do submarino, que isso aqui é um subscrito. O sobrescrito, né? Assim vai ficar muito mais maneiro, sobrescrito. Que legal. Legal, né? Beleza. E aqui nós temos os estilos, tá? Para colocar no texto. Beleza? Quero falar de correspondências, pessoal. Correspondência
assim, por mais que a gente tenha tudo isso aqui, eu vejo muito, é um negócio de Word que sempre cai. Só que o Word, ele pergunta o quê? Onde que fica a mala direta? Nas correspondências. Onde que eu vou criar a mala direta? Nas correspondências. É isso aí que o Word vem perguntando, tá? PowerPoint, pessoal. PowerPoint é o nosso apresentador de texto, de apresentação, né? Eu ia falar apresentador de texto, viajei. É o nosso programa aí para fazer as apresentações. Acontece que a gente tem o quê, tá, pessoal? Que a gente tem esse, que a gente já falou, né, dos arquivos padrões. Ele consegue criar PDF, ele também consegue, olha só, salvar em formato de imagem. Proprietário pago, enfim. Isso aqui você lê rapidinho. Beleza, pessoal. Eu quero chamar a atenção de vocês. Cadê o slide mestre? Disso aqui, tá? De slide mestre, que isso aqui, meu amigo, é a alma do PowerPoint, tá? O slide mestre, pessoal, é um slide que ele vai ser superior na hierarquia de slides. Tudo que eu mexer no slide mestre vai acontecer nos outros slides. Ele vai estabelecer meio que um padrão pelo qual os outros slides vão seguir uma formatação. Exemplo, esse slide aqui da Vale, ele tem um desenho ali atrás do logo da Vale, que é criado no slide mestre esse desenho. Ou seja, todos os outros slides que eu for abrir, que eu for criar, vai ter essa logo no fundo, que foi criada ali no slide mestre, tá? Então o slide mestre, ele armazena, tá? Ele permite armazenar uma série de características que vão ser utilizadas como padrão para uma apresentação, tá? Beleza? Aí eu usei aqui embaixo o plano de fundo como exemplo, tá? Aqui nós temos o design, pessoal, que vai alterar o visual aqui, tá? Do negócio do PowerPoint. O inserir, pessoal, que para inserir elementos, tá? Lembrando que o inserir, pessoal, tem muita coisa aqui que vai ser igual no PowerPoint, no Word e no Excel. Que é o quê? Tabelas, imagem, instantâneo, tá? Álbum de fotografias, forma, gráfico. O que mais a gente tem? O Word Art, equação, tá? Tudo isso aqui, caixa de texto, cabeçalho, rodapé, até mesmo comentário. O pessoal pensa que comentário tá na guia revisão, né? Sim, comentário tá lá na guia revisão. Lá nós temos completinho os negócios de comentário, inserir, apagar comentário e tudo mais. Só que a gente pode colocar um comentário novo pelo inserir. Eu quero falar do Smart Art, pessoal. Smart Art, lembrando, que ele é organograma, fluxograma, tá? E diagrama de hierarquia, criar diagramas no geral, diferente de gráfico, tá? Gráfico é para gráfico mesmo, de barra, de vela, de pizza, tá? Transição e animação, isso dá um problema, tá? Porque o que acontece? A banca gosta de misturar um com o outro, mas não troca gato por lebre, tá? Transição, pessoal, toda vez que a banca falar de ir de um slide para o outro, ela pode te dar o mundo, o céu e a terra. Pode te dar o mundo, pode prometer o mundo. Mas ela falou que é para ir de um slide para o outro é transição, tá? Ah, professor, eu vi lá que era animação, meu filho. A animação pode ter nesse contexto? Pode. Mas o que acontece? Se falou que é para ir de um slide para o outro, pessoal, transição, tá? Beleza? Aqui nós temos atalhos específicos, tá? Do PowerPoint, beleza? Uma coisa que eu quero falar do PowerPoint para vocês é do slide oculto, tá? O slide oculto, ele funciona assim. Vamos supor que esse 2 aqui é meu slide oculto. Comecei minha apresentação no 1. Na hora que eu for ir para o 2, ele vai pular para o 3. Tá? Ele ignora esse slide aqui, porque ele está ocultado. Porém, eu consigo começar a apresentação aqui por esse slide. Esse slide existe, tá? Ele pode ser acessado, normalmente uma apresentação não. Mas se eu estou com ele nele selecionado, dou um Shift F5, eu começo por ele. Aí eu consigo ir para o slide 3, consigo ir para o slide 1. Só que na hora que eu vou pegar aqui, por exemplo, que eu fui para o slide 1. Só que na hora do slide 1 eu tento voltar para o slide 2, ele já vai direto para o 3, tá? Beleza? Pessoal, por fim eu quero falar aqui de navegadores, tá? Os navegadores que a gente tem aqui, que eu aposto que vai cair no seu concurso. Google Chrome, Mozilla, tá? O Safari, o Chromium, o Edge, o Opera, tá? Esses aqui o que eu aposto vai cair. O de código fonte aberto que a gente tem aqui são esses dois aqui, tá? O Chromium e o Firefox. O Chromium foi um navegador base que criou o Edge, tá? O Edge, né, que é o navegador nativo do Windows, sim. O Edge é um navegador nativo do Windows, vem instalado no Windows. Assim como o Windows Defender, tá? O Chromium, pessoal, ele foi o seguinte, tá?
ele foi o projeto de código-fonte aberto que a Google deixou ali. Falou assim, galera, foi disso aqui que a gente criou o Google Chrome. O pessoal pegou, usou de base para o quê? Né, a Microsoft, para criar o Edge. Falou assim, já que eles são bons nisso aqui, a gente se baseia neles. Tá? Já o Firefox já é outro projeto, tá? Também de código-fonte aberto. Aqui são os atalhos, tá, pessoal? Peguem esses atalhos aqui, tá? Boa incidência de cair no concurso. Beleza? Motor de busca. Rapidamente falando aqui de motor de busca, tá? Ele é uma ferramenta online que o usuário usa para encontrar na web palavras-chave. O usuário usa, né? Palavras-chave, né? Ou um termo, né? Realizando busca rápida. Então você pode colocar um termo de pesquisa no motor de busca. E ele vai usar uma vasta página web para fornecer uma lista de resultados relevante. Ele utiliza também algoritmo complexo para fazer a varredura. E quanto melhor, pessoal, quanto maior, né, a quantidade quanto maior o banco de dados, né, quanto maior o conteúdo indexado, melhores os resultados. Então, que o do Google costuma ser melhor porque a quantidade de conteúdo indexado, né, a quantidade do banco de dados dele é maior. Mas nós temos o Google, nós temos o Yahoo e o Bing como sendo os navegadores principais que cai pra caramba ali com a gente tem esses demais aqui, tá? Eles são normais, tirando esse bichinho aqui. Esse aqui funciona diferente. Esse aqui é o que a gente tem, que ele consegue fornecer pra gente navegação anônima, tá? A navegação com mais anonimato e tudo mais. Outra coisa também, né? Ele tem VPN, né? E adicionalmente, pessoal, não é VPN não. Ele consegue livrar de rastreadores e tudo mais, né? O navegador não o buscador, e ele também tem um navegador, do que o Google também tem um navegador, tá? Tem essa questão de anonimato e tudo mais. Beleza? Pessoal, professor Marlon vai ficando por aqui, tá? Não esquece de passar no meu Instagram lá, @professor.marlon, beleza? Uma boa prova para você. Tá? Eu espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, tá, pessoal? E boa prova.